Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Eu queria convidar os irmãos a abrirem, por favor, suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3, nós vamos estudar um pouco hoje do verso 14 até o verso de número 21. Você alguma vez já esteve passando pela orla de João Pessoa e ficou imaginando que lugar bonito? Que lugar mais belo. Qual foi a última vez que você foi à praia ao Cabo Branco? A praia do Cabo Branco ali, ficou tomando uma água de coco, tomando um banho de mar bem quentinho e aproveitando um pouco o verão. Faz tempo? Para mim faz muito tempo. Mas qual foi a última vez que você foi a regiões um pouco mais distantes, como Coqueirinho, como Camboinha, para aproveitar um pouco das belezas que nossa região nos oferece? O que eu estou querendo dizer, irmãos, será que nós aproveitamos aquilo que está disponível para nós em nossa cidade? Será que aproveitamos as belezas naturais que encontramos aqui em João Pessoa? Muitas vezes só valorizamos isso quando estamos em outras regiões ou em outras cidades, e aí lembramos com saudade de João Pessoa. Minha cidade querida, João Pessoa, como é bom. E de maneira semelhante, fazendo uma conexão com a série de mensagens que estamos estudando aqui na igreja, eu creio que também nós não valorizamos adequadamente as riquezas que a oração nos fornece. Muitas vezes nós não damos valor a todas as belezas, as maravilhas, as bênçãos ou riquezas que a oração nos traz. Nós olhamos diversas vezes para homens e mulheres devotos a Deus nessa prática, vemos suas vidas transformadas, impactadas pelo poder da oração, mas muitas vezes nós não damos valor a isso e não nos traz transformação interior. Então vamos ao texto, antes de continuarmos. Mas, em princípio, precisamos saber que essas belezas naturais da oração, essas belezas primordiais que a oração nos oferece, também estão disponíveis para nós. Assim como as belezas de João Pessoa estão disponíveis, assim também as riquezas da oração também estão. Efésios 3, do verso 14 até o verso 21, começa assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por tua palavra, te louvamos pelos ensinamentos, Senhor, que tu revelaste para nós, em especial esta oração que vemos aqui, nesta carta aos Efésios. Ó Deus, nos traz pleno conhecimento, Senhor, desta passagem nesta manhã. Nos dá, Senhor, mais conhecimento de Cristo, nos dá mais amor por Ele. E, ó Deus, que em nome de Jesus possamos sair daqui orando mais para a glória do teu nome, Senhor. Nos socorre neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo escreve essa epístola aos Efésios entre 60 e 62 depois de Cristo, num contexto onde o Império Romano estava dominando grande parte do mundo conhecido da época. A cidade de Éfeso, em especial, era muito importante para o Império Romano. Não é à toa que era considerada a capital da província romana na Ásia. E algo muito peculiar chamava a atenção dos povos circunvizinhos para a visitação nessa cidade: o grande templo dedicado a uma deusa chamada Diana, uma falsa deusa chamada
Diana. Era um templo muito bonito que tinha nessa cidade, a tal ponto de ser considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então o povo vinha de todas as regiões para adorar essa deusa e verificar se esse templo era tão bonito mesmo como falavam. Essa deusa ela era adorada de uma forma bem intensa pelos cidadãos dessa cidade de Éfeso. Eles tinham muita fé nessa falsa deusa. Tanto é que quando a gente lê Atos dos Apóstolos, nós percebemos por mais de uma vez eles afirmando: grande é a Diana dos Efésios. Eles não abriam mão dessa idolatria que eles tinham a essa falsa deusa. Por quê? Porque segundo a mitologia grega, essa deusa Diana, ela era filha de Zeus, e ela tinha uma ligação muito forte com magia. Dentre outras coisas, ela tinha uma ligação muito forte com magia. Então os efésios e todos os outros povos ali, influenciados pela cultura grega, acreditavam que ela tinha muito poder. Por ela ter uma ligação com magia, ela tinha muito poder para fazer o que bem entendesse. Por isso eram feitos tantos sacrifícios, tantas orações, tanta devoção a esta falsa deusa. E aí Paulo escreve esta epístola nessa época que está acontecendo tudo isso. E algo muito importante me chama a atenção. Na verdade, 2 coisas me chamam muito a atenção quando Paulo escreve aqui essa carta aos Efésios. Ele faz uma ligação com o contexto sem que às vezes a gente perceba. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo dedica 2 capítulos, ou melhor, 2 parágrafos em 2 capítulos, sobre oração nesta carta aos Efésios. Mas essas orações são feitas depois de ele expor quem Deus é ou o que Deus fez. Logo após Paulo falar um pouco sobre o ser de Deus e sobre as suas obras, ele então se prostra diante de Deus e ora. E a segunda coisa que me chama muito a atenção é que nestas 2 orações que eu falei, há uma palavra-chave que se destaca, uma palavra muito forte, e essa palavra é poder. Paulo ele ora porque conhece ao Deus que tem o verdadeiro poder, o Deus que mostrou esse poder através da sua obra, e então ele se derrama em oração, pedindo ou agradecendo a Deus pelas coisas. Ele não serve a deusa Diana dos Efésios, ele serve ao Deus verdadeiro e quer mostrar aos Efésios que eles devem ter a mesma compreensão acerca do Senhor. E olhando para esse texto, irmãos, eu creio que a oração nos revela riquezas espirituais que nos estão disponíveis. A oração nos revela riquezas espirituais que nos estão disponíveis. E eu faço uma pergunta ao texto: quais são essas riquezas? Quais são as belezas naturais que podemos encontrar da oração a partir desse texto aos Efésios? Eu listei 3 respostas. A primeira delas, de acordo com os versículos 14 e 15, é que a riqueza do nosso relacionamento com Deus e com os homens está disponível. A riqueza do nosso relacionamento com Deus e com os homens. Acompanhe na sua Bíblia aí, versículo 14, o apóstolo começa dizendo: por essa razão. Por essa razão. Quando ele menciona algo como isso nos deve trazer nossa atenção para o contexto anterior, para o parágrafo anterior, que foi que o apóstolo Paulo está dizendo. O que é que ele está dizendo aqui? Qual é essa razão? Mas quando vamos para o parágrafo anterior, o verso 1 do capítulo 3 também diz a mesma expressão, por essa razão, o que deve nos remeter para o outro capítulo, o capítulo 2, onde o apóstolo Paulo fala sobre a salvação em Cristo Jesus, tanto para judeus quanto para gentios. Primeiro parágrafo, o apóstolo Paulo fala da nossa depravação, nosso estado de pecaminosidade. Estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos seguindo os padrões desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E depois ele fala da obra de Deus que aconteceu em favor dele e dos Efésios. No segundo parágrafo, havia uma inimizade muito grande entre judeus e gentios, mas havia uma inimizade ainda maior entre os homens e Deus. E Paulo fala que Cristo Jesus é aquele que quebra essa barreira, destrói toda a inimizade e reconcilia eles com Deus. Então, por essa razão, por Paulo saber em seu coração que foi salvo, ele que era judeu, que Cristo o resgatou, e também por saber que Cristo resgatou os Efésios, que eram gentios em sua maioria, por esta razão o texto diz que ele se ajoelha diante do Pai.
Por esta razão, por saber da salvação em Jesus Cristo, por ter gratidão em seu coração, por causa desta salvação, ele se ajoelha diante do Pai. E aqui há duas coisas que eu gostaria de pontuar. A primeira delas, a posição de oração. Paulo aqui está ajoelhado diante do Pai, o que não é uma posição comum para o judeu naquela época. A gente olha, por exemplo, para Lucas capítulo 18, verso 11 ao 13, a parábola que Jesus conta sobre o fariseu e sobre o publicano, quando eles estão orando. O fariseu fala: Senhor, obrigado porque não sou como os outros. E ele está orando em pé. Ao mesmo tempo, o publicano ora dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Mas o que é interessante é que tanto o fariseu, quanto o publicano, o outro, estão orando em pé. Não é uma posição de oração para se amostrar ou algo do tipo. Na verdade, quando os fariseus queriam se amostrar, aparecer com a oração, eles oravam de braços levantados. Mas em pé era uma posição comum. Tanto que quando a gente olha para a Bíblia, a maioria dos exemplos são orações em pé. Mas quando há orações de joelho, isso nos remete a uma ideia de muita sinceridade, de muita urgência ou de muita reverência. Por exemplo, quando Esdras confessa o pecado de Israel ao Senhor. Quando Jesus, na agonia do Getsêmani, se ajoelha diante de Deus. Ou quando Estevão, em Atos capítulo 7, antes de ser martirizado, se ajoelha também. Ou seja, sempre são situações de muita urgência, situações de muita sinceridade ou de muita reverência diante de Deus. Mas Paulo aqui se ajoelha. E qual é o motivo disso? Por que Paulo se ajoelha? É exatamente a gratidão que ele tem ao Senhor. Teve tanto impacto essa questão de ele ter sido salvo, ele que achava que enxergava, ele que achava que seguia corretamente os padrões de Deus. Teve um impacto tão grande o Evangelho em sua vida, que a sua única reação, e essa deve ser a nossa também, foi se ajoelhar diante do Pai em agradecimento. A segunda coisa que eu gostaria de destacar é o nome Pai. Quem é este que o apóstolo Paulo chama de Pai? Esta palavra aqui, Pai, ela aparece 42 vezes nas cartas paulinas. 8 delas em especial aqui na carta aos Efésios. Mas de onde vem esse nome, Pai, que está sendo dito aqui? Os judeus antigos, eles não se atreviam a chamar Deus de Pai, porque achavam que isso trazia uma intimidade demasiada, muita intimidade, e eles tinham medo de fazer isso. Por vezes eles chamavam Deus de Pai, sim, mas sempre com um complemento. Por exemplo, Deus, ou melhor, Pai de graça, Pai de misericórdia, mas jamais chamavam Deus de Pai somente, que era muito íntimo. E isso nos traz a ideia, isso nos traz a compreensão de Cristo. Lá em Marcos 14:36, o que foi que ele disse? Ele chamou Deus de Abba, uma palavra em aramaico que significa Pai. Ele não falou Pai de misericórdia, ele não falou Pai de graça. Jesus Cristo chamou Deus de Pai, no sentido íntimo da palavra, porque em certo sentido, somente Jesus é o Filho de Deus, somente Jesus é o Filho unigênito de Deus, o único gerado. A própria carta aos Efésios, no versículo 3 do capítulo 1, fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único gerado do Pai. Contudo, irmãos, o contexto aqui de toda a carta aos Efésios vai nos dizer que por causa de Jesus, por meio dele, nós também podemos chamar Deus de Pai. Porque fomos adotados em Cristo Jesus, podemos chamar Deus de Pai. Abba, meu Pai. Não Pai de misericórdia somente, não Pai de graça somente, não um Pai distante, mas meu Pai. Por causa de Jesus podemos chamar Deus de Pai. E em seguida, no verso 15, acompanhe comigo, o apóstolo Paulo vai mostrar quem é esse Pai. Então, uma característica muito importante, ele diz: do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Bom, este Pai que o apóstolo Paulo está falando aqui, seria com qual sentido? Seria Pai no sentido de Pai de toda a humanidade, como Criador? Ou seria Pai espiritual dos cristãos? Porque quando a gente olha para esse texto, aparentemente é Pai de toda a humanidade, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Mas para isso precisamos estudar a palavra família. O que significa essa palavra aqui,
família. Essa palavra foi usada pelo apóstolo Paulo de maneira intencional, que não nos é perceptível aqui, pelo menos nessa tradução NVI, mas como uma forma de enriquecer o texto. Ele usou uma junção de palavras para enriquecer o texto. No original grego, ele fala pai, que significa pater no grego, e família, que significa patriar. Ou seja, ele usa palavras com a mesma raiz ou palavras de maneira semelhante para o texto ficar mais rico, uma leitura mais rica. E aqui família, irmãos, como a gente olha para o texto de Efésios, alguma vez o apóstolo Paulo, até esse capítulo, falou sobre o relacionamento de Deus com a criação? Ainda não. Ou seja, quando Paulo está falando de família aqui, ele está falando no sentido que Deus é pai espiritual dos cristãos, que nós somos família de Deus. Eu e você somos irmãos em Cristo e temos o mesmo pai, por causa da adoção que nos foi feita por meio de Jesus Cristo. E por isso que algumas traduções por aí, talvez não sei se a João Ferreira de Almeida faz dessa maneira, traduzem a palavra família por paternidade, o que nos traz a aplicação correta do texto, mas tira, infelizmente, o sentido original que o apóstolo Paulo quer nos trazer aqui neste momento. E o texto vai nos dizer aqui, ainda no versículo 15, o final dele, que essa família tem representantes nos céus e na terra. Nós já vimos que essa família é a família dos cristãos, a família daqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando fala família nos céus e na terra, não podemos achar que são anjos no céu e homens na terra, por exemplo, mas família de cristãos nos céus e na terra. Nos céus, quem são esses? São aqueles que estão mortos em Cristo Jesus, mas que em vida, enquanto viveram aqui, depositaram sua confiança em Jesus, confiaram nele, tiveram fé em Jesus Cristo e foram salvos, mas chegaram à morte. E hoje estão no que chamamos de estado intermediário, aguardando a última ressurreição. Eles são a igreja triunfante. Mas, por outro lado, essa família também tem representantes na terra, e estes somos nós, a igreja militante, a igreja aqui dos vivos em Cristo Jesus. Neste momento estamos esperando a volta do Senhor e somos a igreja militante. Nas palavras do Dr. John Stott, embora sejam separadas pela morte, mesmo assim esta família é apenas duas partes divididas, mas de uma única grande família de Deus. Estamos juntos por causa de Jesus Cristo, mesmo aqueles que estão para lá e nós que estamos para a banda de cá. A morte nos separa, mas o sangue de Jesus é que nos une e que nos traz de fato a compreensão de que estaremos vivos para todo o sempre, irmãos. Quais são as lições que nós podemos tirar desse texto para o nosso dia a dia? As aplicações. Eu creio que pelo menos 2 ou 3, irmãos. Em primeiro lugar, assim como o apóstolo Paulo, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Assim como o apóstolo Paulo relembrou de quando Cristo o salvou, relembrou da obra maravilhosa do Senhor, que salvou ele do inferno, salvou ele da condenação, assim também nós devemos ser gratos, devemos nos dobrar em oração ao Senhor, relembrar de tudo aquilo que Ele fez em nós em Cristo e agradecê-lo por todo o tempo, agradecê-lo por este presente que é o maior presente que nós temos. É bem verdade que é importante a gente agradecer pelas coisas que nos acontecem, os livramentos, agradecer pela nossa família, pela nossa saúde, por tantas coisas que ganhamos, mas o melhor presente que temos, irmãos, e a coisa que a gente precisa ser mais grato é em relação à nossa salvação em Jesus Cristo. Paulo ora com este sentido, grato. Será que nós temos lembrado de fazer isso? Na oração dos discípulos, nós vemos que as palavras de Jesus começam assim: Pai nosso. Pai. Como está então o nosso relacionamento com o Pai? Temos nos ajoelhado diante dele, temos valorizado a nossa relação que foi comprada por Jesus Cristo, temos entendido a nossa adoção em Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus, podemos chamar Deus de
Pai. Então, será que nós temos de fato orado com essa intensidade, sabendo que Ele cuida de nós, sabendo que Ele quer o nosso melhor, que Ele quer o nosso bem? Precisamos orar mais para a glória de Deus, irmãos. Em segundo lugar, como está o nosso relacionamento com o resto de nossa família? Refiro-me à família espiritual. Como está o nosso relacionamento com os irmãos em Cristo? Temos servido o bastante? Temos amado uns aos outros de maneira correta? Temos ajudado uns aos outros? Por vezes nós não fazemos isso. Este mês, eu acho, um irmão da igreja teve um problema grave na família. Um ente querido foi internado no hospital. E eu liguei para ele. Falei que eu estava à disposição para visitá-lo. Tentei orar com ele, ficar dando esperança para ele em Deus e tal. E então fui visitá-lo no hospital. Ao chegar lá, ele falou uma coisa que muito tocou meu coração, irmãos. Ele disse: Lucas, eu estou me sentindo muito importante. Estou me sentindo muito importante e amado por toda essa preocupação. E eu fiquei imaginando em minha cabeça, realmente, porque você é importante para mim. Você é o meu irmão em Cristo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, que também me comprou. Você é filho do mesmo Deus que eu sirvo. Por isso eu devo te amar, eu devo te ajudar, devo te servir. Será que nós estamos tendo essa mesma atitude, irmãos, no nosso dia a dia? Eu preciso fazer mais isso. Quantas vezes esquecemos dos nossos irmãos que estão passando em dificuldade, que estão precisando de um abraço amigo? Precisamos nos amar mais. Em terceiro lugar, eu sei que não está aqui na interpretação que eu disse do texto, mas como está o nosso relacionamento com o restante da humanidade? Como está o nosso relacionamento com aqueles que não são cristãos? Temos apontado tudo aquilo que falamos e fazemos para Jesus Cristo? Temos de fato mostrado que amamos eles ao pregar o Evangelho de Jesus? Se você ama verdadeiramente as pessoas, se você quer ser exatamente como Jesus Cristo era, meu amigo, pregue o Evangelho, testifique com a sua vida no dia a dia que de fato Ele te resgatou e que há esperança para este mundo perdido. Amém. Em segundo lugar, irmãos, a segunda riqueza, se a primeira é a riqueza do nosso relacionamento com Deus e com os homens, a segunda riqueza é a riqueza do crescimento espiritual. Esta verdade abrange os versículos 16 até o 19. Esta verdade abrange os versículos 16 até o versículo 19. Depois de introduzir aqui a oração, o apóstolo Paulo agora de fato começa a orar, no momento de petição, trazendo para fora o que ele quer pedir diante de Deus. E é interessante que dos versículos 16 ao 19, no original é somente uma expressão, melhor, uma sentença. Tanto que quando a gente olha para o verso 16 até o 19, a gente às vezes fica com dificuldade de entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Tem que ter muita atenção. E por causa disso, eu acho que seja útil a gente dividir, quebrar esse texto em 3 partes, para compreender de maneira mais acentuada. Paulo pede por 3 coisas, 3 momentos de petições. Em primeiro lugar, ele pede por fortalecimento. Em segundo lugar, ele pede para mais amor, de um amor mais profundo por Jesus Cristo. E em último lugar, ele pede por mais enchimento da plenitude de Deus. São 3 pedidos que o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto. Mas vamos por partes. Primeiro pedido, por fortalecimento. Fazendo perguntas ao texto. Em primeiro lugar, onde é esse fortalecimento? O texto vai nos dizer, verso 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. O fortalecimento é no íntimo do ser. É lá dentro de nós, o nosso interior, irmãos, de onde vem toda a nossa emoção, todas as nossas afeições, tudo aquilo que externamos. A Bíblia costuma chamar esse lugar de coração. É de onde vem todas as coisas. E é lá que de fato precisamos ser fortalecidos. Dentro de nós. Para que dentro de nós haja uma mudança e externamente isso se mostre através de práticas de boas obras. A segunda pergunta, de que modo? O texto vai nos dizer, com poder.
Fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Esta aqui é a palavra que eu mencionei há pouco tempo atrás. É um fortalecimento aqui feito de maneira poderosa, tendo consciência do Deus que nós servimos. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6 ainda, versículo 10: sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. É a mesma coisa que ele está fazendo aqui. Esse fortalecimento é com poder no nosso íntimo, dentro de nós. Mas como? O texto vai nos dizer: por meio do seu Espírito. O Pai nos fortalece dentro de nós com poder, por meio do seu Espírito. Mas qual é o objetivo de tudo isso? Para quê? E o verso 17 vai nos dizer: para que Cristo habite no coração de vocês. Para que Cristo habite no coração de vocês. Este é o objetivo. E aí vem a pergunta: mas Paulo não escreveu essa epístola aos Efésios que eram cristãos? O primeiro versículo dessa carta diz que o destinatário eram os santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, como é que Paulo pede para que Cristo habite no coração de um crente, se de fato ele já o habita? Deus, na pessoa de Cristo e no Espírito Santo, já habita em nós, que somos cristãos. Então, por que Paulo está pedindo para Cristo habitar no coração dos Efésios? Aqui Paulo está falando sobre outra experiência e não a conversão em si, irmãos, ou outras experiências. Bem disse João Calvino certa vez, que nós temos bênçãos em Cristo que não experimentamos. Mas como é isso? Como funciona isso? O pastor presbiteriano Timothy Keller escreve que uma coisa é saber do amor de Cristo e dizer: eu sei que ele fez isso. Mas outra coisa é se apropriar disso que foi dito. É ter consciência: eu sei que Cristo fez isso. Não é algo somente intelectualmente captado, mas algo vivenciado com a plena convicção. Eu sei que Jesus morreu por mim. É conhecer no íntimo do seu ser, para que isso flua para o restante da sua vida. É uma experiência maravilhosa, irmãos, ou experiências maravilhosas. Mas como acontece, ou como acontecem essas experiências? O texto nos diz de que maneira? Mediante a fé. Mediante a fé. A fé em Jesus Cristo, o justo. A fé em Jesus, aquele que nos salvou da condenação. A fé no Filho de Deus. Devemos depositar toda a nossa confiança, entregar toda a nossa vida a Ele. É desta maneira que vai começando essa experiência de fortalecimento. O segundo pedido é conhecer mais profundamente o amor de Cristo. Conhecer mais profundamente o amor de Cristo. Também fazendo algumas perguntas. Em primeiro lugar, como é esse negócio de conhecer mais profundamente o amor de Cristo? A parte B do verso 17 vai nos dizer: e oro para quê? Estando arraigados e alicerçados em amor. É desta maneira. Paulo aqui, falando sobre o amor, faz uso de duas metáforas, uma de cunho botânico, outra de cunho arquitetônico. Primeiro, arraigados, que vem de raiz de uma árvore bem plantada. Depois, alicerçados, de um alicerce, de um fundamento para se edificar bem uma casa. Estas metáforas não são raras aqui na Escritura. A gente vê mais exemplos dela. Por exemplo, quando a gente olha para Colossenses capítulo 2, versículo 7, vai nos trazer as mesmas palavras. Quando a gente olha, e isso foi visto domingo passado pelo pastor Renan, no Salmo 1, ele fala sobre uma árvore plantada nas águas correntes, que dá uma ideia de estabilidade. E também em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte, onde Jesus fala que devemos edificar a nossa casa sobre uma rocha. Ou seja, é a mesma ideia de estabilidade. Como deve ser essa estabilidade? Em amor. Deve ser em amor. O que Paulo está querendo comunicar para nós, irmãos, é que o amor é tanto o solo para se plantar uma árvore, quanto o alicerce para se edificar uma casa. O amor é indispensável. O amor é inegociável. Nós precisamos do amor para ter essa experiência de conhecer mais profundamente o amor de Cristo. Mas com quem nós devemos fazer essa experiência? Com quem? O texto vai nos dizer, verso 18: vocês possam juntamente com todos os santos
juntamente com todos os santos. Por quê? Porque a vida cristã, ou melhor dizendo, esta experiência em específico da vida cristã, embora fale sobre um conhecimento individual, ela não fala de um conhecimento individualista. É uma experiência que cada um deve buscar, é verdade, mas deve buscar em comunidade, em junção, juntamente com todos os santos da Igreja de Cristo. E a última pergunta: o que é o amor de Cristo? Acerca deste amor, Paulo vai falar. Ele ora para que a gente compreenda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Compreender aqui não é simplesmente captar intelectualmente, mas apropriar-se, agarrar-se a essa compreensão. Paulo ora para que a gente se aproprie das minúcias, dos detalhes, da altura, da profundidade, da altura e do conhecimento, ou melhor, da altura, aliás, da largura, do comprimento, da altura e da profundidade, que são exemplos de detalhes do amor de Cristo. Paulo ora para que a gente conheça, se aproprie destes detalhes. E ele ora também sobre este mesmo amor, para que a gente conheça o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Ele ora para que a gente conheça o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. 3 coisas eu gostaria de pontuar aqui acerca desta expressão. Que tipo aqui de conhecimento é esse que o apóstolo Paulo está falando? Ele pede para que a gente conheça algo que excede o conhecimento. Como é que funciona isso? Aqui é um paradoxo, irmãos, no sentido de que a gente vai conhecer um Deus que não tem fim. Vamos conhecer e prosseguir conhecendo para sempre, durante toda a eternidade. Em segundo lugar, nós vemos aqui mais um jogo de palavras que o apóstolo Paulo faz para enriquecer o texto. Ele fala em conhecer e em conhecimento, que tem a mesma raiz também. E por último, o apóstolo Paulo aqui, com certeza, coloca a palavra conhecer de uma maneira importante, que merece a nossa contemplação neste momento. Essa palavra conhecer também não se refere à mera captação intelectual, mas se refere a conhecer de uma maneira profunda, relacional, íntima. Tanto é que, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 29, Paulo fala: e aos que de antemão conheceu, a estes predestinou. É a mesma ideia aqui, um conhecimento profundo, íntimo que Deus tem com nós. Dessa forma também deveremos buscar conhecê-lo intimamente, de maneira relacional, pessoal, por todos os tempos, durante toda a eternidade, porque nós temos um Deus infindável. E por fim, o terceiro pedido: enchimento da plenitude de Deus. Paulo fala no versículo de número 19, parte B, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que plenitude de Deus é essa que o apóstolo Paulo está falando? Seria plenitude de Deus que a gente deve ser cheio no sentido de suas graças derramadas sobre nós, suas bênçãos derramadas sobre nós, ou seria a plenitude que é do próprio Deus, as suas perfeições, os seus atributos de perfeição? Eu creio que a segunda resposta seja mais adequada, irmãos, para esta compreensão que nós estamos vendo aqui. Escrevendo aos Colossenses, Paulo afirma no capítulo 1, verso 19, que em Cristo Jesus habita toda a plenitude de Deus. Ou seja, se nós queremos ser cheios da plenitude de Deus, precisamos ser cheios de Jesus Cristo. Precisamos ser cheios do nosso Senhor. É por isso que nós estamos em processo de santificação. Novamente citando Romanos 8, 29, e aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para ser conforme à imagem de Jesus. Ou seja, nós estamos crescendo para nos tornar mais parecidos com Cristo a cada dia. Desta forma, se parecendo mais com o ser pleno de Deus, a sua perfeição. Isso é uma tarefa que vai durar muito tempo, irmãos, porque nunca seremos como o Senhor. Mas isto é o que Paulo ora para que nós possamos fazer diariamente, em crescimento.
E encerrando aqui a argumentação deste ponto, apenas a título de informação, perceba como Paulo ele expressa conceitos trinitarianos aqui neste capítulo dos Efésios. Por diversas vezes ele faz isso, mas aqui a gente pode resumir a oração de Paulo em simples tons trinitarianos. Ele ora ao Pai para que Cristo, o Filho, seja mais desejado por meio do Espírito Santo. É dessa forma que Paulo ora e poderia resumir tudo aquilo que ele está falando aqui. Mas e hoje? O que é que a gente pode trazer para o dia a dia? O que é que a gente pode trazer de princípios práticos para a nossa caminhada diária, irmãos? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. A primeira delas: como está a sua prática de oração? Como está o seu tempo de oração diário? Tem você se fortalecido no íntimo do seu ser com a oração? Tem você de fato se derramado diante de Deus em oração? O íntimo do nosso ser, meus amigos, precisa de exercício espiritual diário. Desta forma nós somos fortalecidos por essa disciplina espiritual, pelo poder que está em Deus. Não deve ser feito de maneira automática, precisamos fazer isso com amor, com prazer. Eu sei que é importante estudarmos sobre oração, não é à toa que estamos estudando aqui hoje, nesta manhã e durante esse mês todinho que nas pregações aqui na nossa igreja, mas é preciso fazer mais do que simplesmente estudar oração. De nada adianta estarmos falando e falando aqui domingo após domingo, se eu e você não sairmos pelaquela porta com essa certeza de que vamos orar mais. Mas não somente planejar oração, irmãos, mas levar isso para a nossa casa, levar isso principalmente para o nosso quarto, com as portas fechadas, orando ao Senhor por fortalecimento, por mais conhecimento do amor de Cristo e por mais enchimento da plenitude de Deus. Amém. Em segundo lugar, a segunda pergunta: você tem noção do que implica ser habitado por Cristo? Neste sentido que a palavra aqui nos trouxe, você tem noção do que significa isso, ser habitado, ter Cristo residindo em nós? Irmãos, ter Cristo residindo em nós, habitando em nosso ser, significa abandonar, jogar no lixo compreensões como independência, como autorrealização, como falsa liberdade. O cristão genuíno, meu amigo, é dependente de Deus em todas as suas áreas. O cristão genuíno só acha satisfação, realização, prazer em Jesus Cristo. Dessa maneira que devemos agir, somente em Jesus tendo a satisfação, somente em nosso Deus tendo a dependência em todas as áreas de nossa vida. Em terceiro lugar, você tem orado a Deus para desejar mais a Cristo? Qual foi a última vez que você orou para desejar mais a Cristo? Nós oramos por tantas coisas importantes, não estou dizendo que não são importantes, mas será que são mais importantes do que orar para amar a Cristo, para amar mais ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou das trevas, aquele que nos trouxe para a sua luz? Ele é a razão da nossa existência, irmãos. Por que não oramos para desejá-lo mais? Por que não oramos para amá-lo de maneira mais acentuada? Faça isso para a glória de Deus, para a alegria do seu coração, crendo que o Espírito Santo pode gerar, sim, com poder, mais amor em nosso coração. Amor a Jesus Cristo. Em último lugar, você tem orado por amor. Você tem orado por amor. Qual foi a última vez que você orou por amor, que é a coisa mais inegociável da fé cristã, a evidência da nossa salvação? Tem orado para que Deus te dê mais amor pelos perdidos, te dê mais amor pelos pobres, mais amor pelos ricos, mais amor pelos esquecidos e pelos lembrados. Você tem orado para que Deus te faça amar mais o próximo? Nós precisamos de amor, meu amigo. Amor é tudo na fé cristã. Precisamos amar em resposta ao que Deus nos amou. Por Deus nos amar, nós precisamos amá-lo e amar ao nosso próximo. Afinal de contas, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
A terceira riqueza, irmãos, que o texto aqui nos oferece acerca da oração, é a riqueza do Deus glorioso que temos. Nós vimos a riqueza do nosso relacionamento com Deus e com os homens. Nós vimos também acerca da riqueza do crescimento espiritual. E agora vemos a riqueza do Deus glorioso que temos. Esta verdade aqui vai abranger os versículos 20 e 21. O apóstolo Paulo aqui, depois da oração propriamente dita, depois do momento de petição, ele entra em um momento de doxologia, que é uma expressão de louvor. Ele demonstra a sua confiança em Deus, começando ao dizer: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aqui nós achamos mais um jogo de palavras, irmãos. A palavra capaz, que está sendo dita aqui, poderia ser traduzida melhor por poderoso. E aí ela faz essa junção, essa formação aqui, de maneira que enriquece o texto com poder, que também é citado no verso 20. Em segundo lugar, uma coisa interessante, nós vemos aqui o poder ilimitado de Deus. Nos versículos anteriores nós vimos o amor ilimitado. Nós vemos o amor que excede todo o conhecimento. E agora vemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós vemos o poder de Deus ilimitado aqui neste momento. Poder este, segundo o texto, esse poder que é capaz de fazer tudo o que pedimos ou pensamos, tudo aquilo que a gente expressa em oração diante de Deus, porque Ele é onipotente e tem poder para isso. Mas não somente isto, também tudo aquilo que pensamos, porque Deus ele é onisciente, Ele lê os nossos pensamentos também. Isto é feito de acordo com o seu poder que atua em nós. Aqui no contexto da carta aos Efésios, esse poder de Deus que atua em nós, capítulo 1, verso 19 e 20 nos diz que é o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Mas não somente isso também. Este poder, segundo o capítulo 2, verso 6, é o poder que nos ressuscitou juntamente com Cristo, que nos trouxe vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É um poder ilimitado do nosso Deus. E no verso 21, o apóstolo Paulo encerra esta bela exposição acerca da oração, com um momento de fato de entrega final, onde ele diz a Ele, a este Deus dono de todo o poder, a este Deus que é onisciente, a este Deus que pode de fato me dar mais fortalecimento, mais amor a Cristo Jesus, mais enchimento de sua plenitude. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Aonde? Na igreja e em Cristo Jesus. Na igreja, irmãos, a igreja que é o corpo de Jesus, a igreja que é a noiva de Jesus, e em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja e é o noivo da igreja. A glória de Deus é manifestada na igreja, e a glória de Deus é manifestada em Cristo Jesus, e será exponencial, como é que é a palavra? Será grandemente aumentada na volta de Cristo, enfim, nas bodas do Cordeiro, onde o noivo irá casar com a sua igreja, e teremos a glória de Deus sobre todos os lugares, onde todos irão se dobrar diante dele e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. Essa glória é por todas as gerações, por todos os tempos terrenos, todo esse momento que estamos vivendo até o fim dos tempos, mas não somente numa compreensão temporal, mas também por todo sempre, para toda a eternidade. Numa compreensão fora do tempo, Deus vai ser glorificado para sempre em nós e em Cristo Jesus, nos mais altos céus. E Paulo termina dizendo: amém. Podemos elencar também alguns princípios aqui, irmãos, alguns ensinamentos cruciais para a nossa vida. Em primeiro lugar, precisamos ter a imagem correta de quem Deus é. Será que nós sabemos de fato quem Deus é? Muitos não cristãos têm a compreensão errada
de quem Deus é por causa de falsos ensinos, de falsos profetas, principalmente dessa área da prosperidade. Eles afirmam um Deus que só se preocupa com coisas materiais, não um Deus que se preocupa com moralidade, com ética, um Deus que governa todas as coisas, um Deus que preocupa com o sofrimento humano, com a salvação. Eles não afirmam tais coisas. Mas se você tem uma Bíblia em casa, meu amigo, e lê essa Bíblia, você conhece o Deus verdadeiro. Você sabe de fato que este Deus é grande, que este Deus é poderoso, que esse Deus de fato governa sobre tudo e sobre todos e nada foge do seu poder. Que esse Deus é tão bom e tão amoroso que se fez maldito na cruz do Calvário para salvar-nos da eternidade longe dele. Esse Deus que elencou alguns princípios morais, a lei para se viver piedosamente, e sabendo que nós não iríamos conseguir cumpri-la, enviou a seu Filho Jesus para cumprir em nosso lugar. O Deus que pensa em todas as áreas de nossa vida, o Deus que tem controle sobre tudo, irmãos. Este é o nosso Deus, este é o Deus que nós cremos. Não é a deusa Diana dos Efésios, não é o Deus do dinheiro. Nós temos o Deus sobre todas as coisas, o Deus que abrange todas as áreas da nossa vida. Por isso Ele é digno de nossa contemplação, por isso Ele é digno de nossa devoção diária e é digno da nossa obediência. Então que olhemos aqui para as instruções que Ele nos deixou e em submissão o amemos e obedeçamos para a glória dEle. Em segundo lugar, precisamos ter confiança em Deus. O apóstolo Paulo, depois de pedir por fortalecimento, por mais conhecimento de Cristo e também por enchimento da plenitude de Deus, ele termina dizendo: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. O apóstolo Paulo cria que Deus tinha poder. Ele não somente cria intelectualmente, ele sabia que Deus tinha poder, tanto que resgatou ele das trevas. Ele que perseguia cristãos, ele que foi responsável por tanta perseguição antes de se converter, ele foi alvo do amor de Deus, do seu poder que o resgatou. Então ele sabia que Deus de fato tinha poder para tudo aquilo que ele falou realizar. Precisamos então também ter confiança em Deus, sabendo que Ele pode sim, irmãos, se for a sua vontade, fazer o que nós estamos pedindo em oração para a sua glória. Então vamos orar com confiança. Em último lugar, precisamos ser uma igreja que glorifica a Deus. Precisamos ser uma igreja que glorifica a Deus. É interessante como durante a história esse termo foi mudado. Não é uma igreja que glorifica a Deus, mas é Deus glorificando a igreja usando Deus para ser glorificado. Nós vemos isso na igreja romana, desde a Idade Média, com autoridade papal sobre todo o mundo, achando-se dona de tudo e de todos, tirando textos do contexto e dessa forma, irmãos, justificando tudo aquilo que faziam. Mas a história nos comprovou e nos comprova até hoje que de fato, quando a igreja quer glória para si mesma, quando os homens querem glória para si mesmos, eles se tornam mais perigosos, eles se tornam mais distantes do Deus verdadeiro. Isso não está tão longe do que vemos hoje. Várias igrejas por aí usam a Deus para serem glorificadas, entre aspas, com vários falsos ensinamentos do evangelho do homem, não o evangelho de Deus, o evangelho das obras e não o evangelho da graça. Por isso muitos cristãos sofrem para achar uma igreja bíblica, uma igreja que prega a mensagem da cruz, que prega o arrependimento dos pecados. Ei, eu sofri com isso, eu sei que vários irmãos aqui também sofreram com isso. Nós precisamos estar numa igreja bíblica, que prega o evangelho de Jesus. Por quê? Porque nós nos amamos demais, nós já temos muitos sonhos, nós não precisamos que essas coisas sejam alimentadas. Precisamos nos lembrar de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu por nós em favor de nossos pecados. Por isso é importante estarmos numa igreja saudável. Existem igrejas saudáveis existem igrejas que não são saudáveis, e por isso existem cristãos que não são saudáveis também, igrejas doentias e cristãos doentios. Eu creio que o texto pode nos implicar, pode nos trazer a implicância. Pai, estou falando muita palavra errada hoje.
o texto pode nos trazer a compreensão aqui de duas soluções para uma igreja não sadia e um cristão não sadio também. Primeiro, se você quer deixar de ser uma igreja juntamente com as outras pessoas que não é sadia, você precisa estudar a Escritura. Em especial, estude a carta aos Efésios, que traz o propósito de Deus para a igreja, que traz o que Deus quer de fato para a sua igreja, as doutrinas, a aplicação delas na vida diária, como ela deve se portar. Mostre isso aos seus líderes, se você não é daqui. Faça isso para a glória de Deus, irmãos. E se você é um cristão que está doentio por alguma razão, saiba que não congregar de fato em uma igreja evangélica sadia não é uma opção legítima. Não é algo saudável para você fazer. Vai te deixar mais doente, porque você precisa escutar do Evangelho. Dentro de você, assim como dentro de mim, ainda há uma parte, irmãos, que nos traz para longe de Cristo, que nos distanciar dele, que nos faz esquecer o Evangelho e trocar a Jesus por qualquer coisa que nos apareça. Por isso é necessário escutar domingo após domingo que Jesus morreu por nós, que ele é gracioso, que ele é bom e misericordioso para conosco. Por isso é importante estarmos alimentados diariamente e congregacionalmente pela palavra de Deus. Amém? Qual foi a última vez que você olhou para João Pessoa e a admirou? A última vez que você olhou para a nossa cidade e de fato contemplou quão bela ela é? Será se faz tempo? Faz tempo que eu não faço isso também. E eu confesso, irmãos, que isso não é tão importante assim. Embora seja bom, não é tão importante. O importante mesmo é olharmos para Jesus Cristo e o admirarmos, contemplarmos a Ele, lembrarmos do que Ele fez por nós, em meditação e em oração nos derramarmos diante dEle, em gratidão pela nossa salvação nos ajoelharmos, pedirmos a Sua graça, a Sua misericórdia sobre as nossas vidas para todo o sempre. Medite na beleza do Evangelho, medite diariamente na pessoa de Deus, nas suas obras, assim como Paulo fez, e saiba que dessa forma você será satisfeito, você encontrará gozo para o seu coração. Então, assim como o apóstolo Paulo se encantou com a beleza de Cristo, assim como ele ficou admirado com tudo aquilo que Cristo era e que Cristo fez, assim também convoco todos vocês, meus irmãos, todos nós cristãos que fomos ressurretos dos mortos, todos nós que fomos transportados do império das trevas para o reinado de Jesus Cristo, todos nós que fomos transformados pela renovação de nossas mentes, todos nós que temos Cristo habitando dentro de nós e que desejamos mais e mais dele. Entrem nessa canção junto comigo, nessa doxologia. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém.